naquele dia mesmo, já assiste, acabou, pronto. Eu só rever. Verdade, Marcela. Né? Até porque eu mesma não gosto, mesmo que aqui seja assim, a distância assim, por vídeo, mas a gente pode interagir, né? Pode perguntar e tal, e o outro quer só assistir, eu acho que é muito passivo. E vocês não perguntam, vocês não interagem mais porque não quer, bem que eu tento. Eu sempre penso em reassistir as aulas, mas nunca consigo. Imagine se eu perder. Pois é. Até porque a gente vai começar a assistir, aí vê lá a quantidade, tipo 1 hora e tanto, a gente já acha muito, né? Pois Aqui tem aula que é 2 horas e 40 que eu fiz aqui me esgoelando. Aqui, pelo menos, a gente pensa assim, não vai demorar tanto. A gente não vê o tempo passar, a verdade é. E ainda se distrai, né? Faz uma coisa diferente, principalmente quem já está em casa. Aí faz uma coisa diferente. Vamos lá. Hoje eu tô me achando, sabe por quê? Porque hoje eu tô de calça jeans, gente. Tanto tempo que eu não vesti uma calça jeans. Aí eu calcei um sapato também, um sapato com salto. Aí eu fiquei com os pés me matando. Meu Deus, meus pés não sabem mais andar dentro de um sapato, só quer andar de chinela. Tá bem pra gente mostrar o seu look. Hã? Você tem que dar aula aí em pé pra gente ver seu look. Não é? Mas agora eu já desmontei metade do look. Mas estou de calça jeans ainda, que eu digo, gente, eu nem lembrava mais. Eu acho que as minhas roupas acham que eu morri, né? Não, as minhas roupas e os meus sapatos. Aquela pessoa morreu, foi embora. Não usa mais nada aqui. Vamos hoje terminar a disciplina de contabilidade geral. É bom porque a gente vai finalizar no terceiro encontro. Então, o próximo encontro a gente pode tirar para falar sobre o paper, né? O pessoal trazer as dúvidas, ou então eu montar aqui uma pequena oficina para lembrar de novo algumas coisas importantes. Essa semana eu fiz isso com a turma de quarta e foi muito interessante, né? Eu fui editando texto aqui com eles e aí eles foram percebendo, eu digo, tá vendo essa expressão? Aí ela, mas para que tu quer mudar essa expressão, Marcela? Porque tu não gosta? Eu digo, não. É porque se você analisa, então aí eu fui mostrando ele, quando ele terminou isso, agora eu já sei melhor, né? Como escrever, porque viu como se dá o processo de escrita. Aí a gente pode tirar para fazer isso, porque eu sei que muita gente ainda está ali começando a produzir, né? E eu posso ir mostrando e você já ir tirando também dúvidas. Dúvidas que ainda persistem. Às vezes é coisa de escrita mesmo, né? Que acaba surgindo ali como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, um receio se está indo certo ou não. Tá? Então, vai ser bom porque a gente vai ter um encontro aí só para a gente se dedicar ao seminário, antes do dia de apresentação. Então, hoje a gente vai ver a unidade 3. Vamos falar aí sobre a escrituração contábil, que é essa parte de registro que a contabilidade faz. Aquela parte mais operacional mesmo, do dia a dia, né? E também as operações de compra e venda de mercadoria. Essa segunda parte é bem interessante, né? E aí eu peço a vocês que não saiam antes, porque a gente vai ver, e eu sei que isso vai ser questão de prova, certo? E depois, mais à frente, vocês ainda vão ter contato, que a gente vai ver a questão dos estoques. Como é que a gente calcula o valor de uma mercadoria? Esse é um conceito importante que, por exemplo, eu estou com uma aula no 5º semestre e eles estão usando agora lá, né, em gestão financeira, a todo momento está sendo referenciado aí a questão do custo da mercadoria vendida. Mas é aqui que a gente vai aprender o que é isso. Então, vamos lá. Unidade 3, para a gente entender o processo de avaliação dos estoques das empresas, conhecer e também calcular os custos resultantes aí da comercialização dos estoques, compreender, tá calor hoje, as interferências dos custos das vendas no processo aí de formação do resultado da empresa,
E também para a gente entender esse processo aí de escrituração contábil, né? A questão aí do lançamento nos livros. Só para relembrar, a gente viu isso na aula passada, só a nível de lembretes aí, né? A gente tinha visto que na aula passada a gente viu as contas, planos de contas, né? Lançamentos a débito, a crédito. Então, para a gente relembrar, as contas do ativo, certo? Quando elas sofrem um lançamento que vai aumentar o valor daquela conta, é feito, então, um lançamento a débito. Quando você diminui o valor de uma conta que é do ativo, é feito um lançamento a crédito, certo? Então, no ativo, lançamento a débito aumenta, lançamento a crédito diminui. Do passivo é o contrário, né? Nas contas do passivo, um lançamento a débito diminui os valores dessa conta e a crédito vai aumentar o valor dessa conta. E do patrimônio líquido, né, que a gente viu que vai valer a mesma regra do passivo, das contas do passivo. Então, só para a gente relembrar aí, né? Então, escrituração é uma técnica onde você vai registrar nos livros próprios, não é qualquer livro, né? Livro diário, razão, caixa, existem livros específicos, tá? Então, a escrituração é uma técnica onde você vai fazer esse registro de todos os fatos administrativos que ocorreram na empresa. E vai ser através desses fatos aí que vai ocorrer a gestão do patrimônio. E esses fatos, eles são registrados, como a gente viu, por meio de escrituração, mas como, então, escriturar esses acontecimentos, né? Então, dos vários livros que são utilizados aí por uma empresa, a gente vai focar aqui apenas nos que são utilizados pela contabilização dos atos e fatos administrativos, que são aí os principais, livro diário e livro razão, certo? Então, a gente vai focar aí nesses dois. O livro diário, ele é obrigatório pela legislação comercial, a sua empresa tem que ter, você tem que alimentar, certo? Por ele ser obrigatório, ele vai estar sujeito a algumas formalidades legais, extrínsecas, né, externas, e também intrínsecas. A gente vai explicar. As formalidades extrínsecas ou externas, né, formalidades externas, elas dizem aí que o livro diário, ele tem que ser encadernado com folhas numeradas em sequência, né? Ele deve contar ainda com termo de abertura e também de encerramento e ser ainda submetido a uma autenticação do órgão competente aí do registro do comércio. Aí vamos explicar um pouquinho o que é isso. Quando ele diz que tem que ser encadernado, vocês compreendem, de boa, né? Mas folhas numeradas em sequência. Por quê? Por que a legislação faz esse tipo de exigência? Ou seja, vamos dizer assim, que seja de 1 a 100, vai estar lá em cima o númerozinho, 1, 2, 3, em todas as folhas. Sabe por quê, gente? É para evitar que haja uma alteração no sentido ali de fraudar, né? Por exemplo, tinham 100 páginas. Agora, né, imagine que elas não são numeradas e você quer esconder alguma coisa ali, né, do fisco e tudo mais, você tira ali 2 páginas de acontecimentos que você não quer que saibam. E aí, você terá 98 páginas, né, mas talvez as pessoas nem percebessem que estão faltando 2 páginas, ou 1 página. Agora, quando elas são numeradas, você logo percebe. Eu vou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 8. Epa, onde é que está a 6 e a 7? Né? Está faltando página aqui. Então, é importante para que esse livro ele tenha lisura, né? Os processos, né, legais, eles têm que ter essa prática aí. E a outra coisa é a questão do termo de abertura e de encerramento, para deixar bem claro. Então, quando começou e seguir já é a página 1, né? E
que a última página dele tem que ser o termo de encerramento, dizendo que está encerrando aquele volume, né? Na data tal, estou encerrando, assina quem foi que fez, isso tudo. Aí você faz o encerramento, pronto, não vai mais utilizar aquele livro apenas para consulta. As formalidades intrínsecas, que são as internas de dentro do livro, vão ser, dizem que aí que a escrituração ela deve ser completa, que você deve fazer aí no idioma e considerando, né, indicando lá a moeda nacional, em forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica, né? Você não vai começar a preencher a página 1, depois vai para a página 10, não. Você vai seguindo a ordem que os fatos vão acontecendo, certo? E sem intervalos em brancos, nem entrelinhas, nem borraduras, nem rasuras, nem emendas, nenhum tipo de... Você colocou ali, você não mexe mais, certo? Então, tem que ter aí, tem que ter todas essas formalidades. Essas formalidades é para que esse livro diário, ele tenha fé a favor do comerciante, certo? Porque toda a vida dele está ali registrada, né, dessa empresa. Então, toda e qualquer aí demonstração de situação empresarial, apresentada em qualquer momento, ela vai ter a sua comprovação nesse livro, desde que o mesmo não contenha vícios, né? Que são os erros de escrituração, não fazer aquilo que a gente disse que era para fazer. O livro diário tradicional pode ser substituído também por fichas, aquelas contidas em forma de sanfona, soltas ou avulsas. Porém, a adoção desse sistema não exclui a empresa de obediência àqueles requisitos intrínsecos. E as empresas que utilizam fichas, elas são obrigadas a adotar o livro próprio para a inscrição aí dessas demonstrações financeiras. Então, há todo, né, um regramento para você utilizar. Lembrando que isso é uma atividade muito específica aí de contador. É ele que, né, trabalha com isso, vai saber melhor. Mas é para que vocês conheçam, né, essa questão dos livros. O termo de abertura e também de encerramento, eles vão ter que ser transcritos na primeira e na última página, né? De abertura na primeira página, de encerramento na última página do livro diário. E aqui tem até um exemplo, ó, de um termo de abertura ou encerramento. Contém o presente livro, tantas páginas numeradas, seguidas e tipograficamente, de 1 até não sei quanto, que servirá de diário, um diário número tal, então a empresa vai, né, numerando os seus livros diários, aí dizer a qual a empresa pertence, qual é o ramo da empresa, né? Ela está registrada aí junto à junta comercial do estado, e aí você data e assina. Isso era o livro diário. Aí tem também o livro razão. O livro razão, ele é um livro também de grande utilidade para a contabilidade, porque ele vai registrar o movimento de todas as contas. Agora, lá eles estavam registrando os fatos. Comprou um carro na loja tal, isso é um fato. Agora, além do fato acontecer e você registrar, a gente não tem que fazer ali a alimentação das contas, né? O que é que está entrando, o que é que está saindo, para poder depois alimentar o balanço patrimonial. Então, vai ser no livro razão que vai ser registrado, então, o movimento de todas as contas. E a escrituração dele passou a ser obrigatória desde 1991, né, com essa lei aí, 8.218. Mas, nós estamos em... Qual foi o mês? Agosto. Nós estamos em 2021. 30 anos, gente, que essa lei. Né? Eu seria ótima com muito boa de matemática. Travou aqui. Vale lembrar aí que a pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
Lembrando, lá, direito tributário empresarial, a gente estudou os regimes, né, tributários simples, sobre o lucro real e lucro presumido, certo? Ele vai falar aqui para a gente lembrar que a pessoa jurídica que se encaixou ali dentro, né, do regime de tributação com base no lucro real, ela deve manter em boa ordem e seguindo aí as normas contábeis recomendadas, livro, razão ou fichas, utilizados para resumir e totalizar, né, por conta ou por subconta, os lançamentos que são efetuados no livro diário. Por quê? A empresa que vai ser tributada com base no lucro real, ela vai ter que fazer um controle, um acompanhamento, né, de quanto foi esse lucro, para poder o fisco ganhar, né? E aí, você vai ter que fazer um acompanhamento, né, muito importante aí, significativo, da movimentação das suas contas. É isso que ele está aqui. Perdão. Tentando mostrar, porque, inclusive, se você está nesse regime de tributação, imagine aí que o fisco resolve fazer uma auditoria, né, para saber se ele desconfia que você está sonegando, né? Na verdade, você está ganhando mais, o seu lucro não é só esse. E ele vai fazer essa análise, vai analisar quais foram os fatos que foram registrados no livro diário. Aí vai analisar também o livro razão, então tem que estar tudo bonitinho. A escrituração, então, deve ser individualizada, tem que obedecer também à ordem cronológica, certo? A não manutenção do livro razão, nessas condições, né, vai implicar aí arbitramento do lucro. Oi, povo que está chegando. E estão dispensados de registro ou autenticação o livro razão ou fichas que os substituam, né? Não vai precisar aí de autenticação. Do outro a gente viu que precisava, né? Ele vai acrescentar que, de acordo com a lei aí, a Instrução Normativa de 2007 da Receita Federal, a apresentação dos livros digitais em relação aos períodos que aconteceram posteriores a 31 de dezembro de 2007 supre a obrigatoriedade de escriturar aí o livro razão, ou então fichas, certo? Que foram utilizadas para resumir e totalizar. Então, se já tiver o sistema informatizado, melhor aí para vocês, mais fácil, né? Aí, outra coisa importante é que o método utilizado para essa escrituração dos fatos é o das partidas dobradas. Lembra, né? Para cada... Sempre vão ter aí 2 lançamentos. Esse método, ele é de uso universal, foi amplamente teve maior divulgação aí pelo Lucas Pacioli, que a gente viu lá no começo, né? Na primeira unidade. Ele consiste em que não há um devedor sem que haja um credor, certo? E não há um credor sem que haja devedor. Sendo que a cada débito, então, vai corresponder um crédito de igual valor. Então, são partidas dobradas. Toma lá, dá cá. Olá, seu Josileuda, há quanto tempo? Cadê o Leonardo? Ainda está estudando? Nunca mais na vida viu o Leonardo. E na internet. Então, gente, fica a dica aí, ó. Mexeu com débito, mexeu com crédito. Mexeu com débito, mexeu com crédito. As partidas dobradas, certo? Não, mas eu quero mexer só com débito. Não pode, meu filho, tem que mexer com os 2. Certo? Esses fatos administrativos são registrados, então, a partir do lançamento, inicialmente no livro diário, mediante documentos que vão comprovar a legitimidade dessa operação. Você tem que ter, certo? Uma nota fiscal, um recibo. Você está me dizendo que comprou um carro, não tem nenhuma nota fiscal, né? O lançamento, de acordo com o método aí das partidas dobradas, vai ser feito em ordem também cronológica e os elementos que o compõem obedecem a determinada disposição. Vamos ver aqui como é que se faz um lançamento no livro diário.
Foi o primeiro que a gente viu, que é dos fatos administrativos. Vamos supor o seguinte fato que ocorreu nessa empresa. Houve uma compra à vista, em dinheiro, de um veículo Fiorino, marca Fiat, conforme nota fiscal número tal, né, da concessionária gaúcha, de R$22 mil. Então, observe que todo lançamento ele tem que ser obrigatoriamente ter esses elementos: local e data da ocorrência do fato, conta a ser debitada, conta a ser creditada, histórico e valor. Então, a gente vai seguir os seguintes passos. Verificar o local e a data que ocorreu o fato, no nosso caso, né? Vamos considerar aqui a cidade, né? A data de hoje. Verificar qual documento é que foi emitido para comprovar essa operação. Se não houver um que seja idôneo, né? Tem aí, vamos dizer assim, credibilidade para realmente comprovar a ocorrência daquele fato, esse pode aí não ser contabilizado, né? Pode aí não ser considerado. Todo fato administrativo, que é objeto aí de escrituração, ele vai envolver, no mínimo, 2 elementos patrimoniais ou de resultado, a questão das contas, né? Ele vai movimentar contas. A gente viu aqui que ele comprou uma Fiorino à vista. Então, ele diminuiu uma conta do ativo. Qual foi? Quem me responde? Pode digitar também, se não quiser falar. Não? Ninguém sabe. Gente, vocês estão assistindo as aulas? Vamos lá. Ó, se eu comprei à vista, eu tirei dinheiro do caixa. Caixa é uma conta do ativo circulante, que nesse caso foi diminuída em R$22 mil. Foi que a gente viu lá no comecinho que eu revisei com vocês. Por isso que é importante, né? Trouxe a revisão para isso. Olha aqui, os que chegaram agora. Se você tem uma conta do ativo, no caso, a conta caixa, e ela sofreu uma diminuição de valor, você vai fazer um lançamento como? Um lançamento a crédito. Então, você vai lá e registra que houve um lançamento a crédito na conta ativo, na conta caixa, no valor de R$22 mil. Ao mesmo tempo, esses R$22 mil saíram para dar origem a um novo bem, né? Um imobilizado ali, um carro, que também está dentro do ativo não circulante, lá no imobilizado dessa empresa. Ou seja, vai aumentar essa conta aí do imobilizado. Se vai aumentar uma conta do ativo, então a gente vai fazer, no caso, um lançamento a débito. Então, vocês viram que uma simples operação gerou um lançamento a crédito na conta caixa e um lançamento a débito na conta aí de imobilizado. Fácil, né? Vamos continuar. Deixa só o negócio aqui abrir para mim, porque está carregando aqui. Deixa eu ver, estava aqui. Pronto. Então, relendo lá aquela nossa compra à vista. Bora lá. Primeiro elemento, a compra é à vista. Então, a gente movimentou dinheiro, o caixa. Exatamente o que eu estava falando. Segundo, comprou uma Fiorino. Então, o segundo elemento é o veículo. Então, vai verificar lá no plano de contas quais contas a gente vai utilizar para registrar cada um, né, desses identificados aí, na letra C. A gente, então, tem dinheiro, será registrado na conta caixa, que está saindo, e a Fiorino será registrada aí na conta de veículos, que está entrando. Depois, preparar o histórico do problema. O histórico é você relatar o fato. Esse relato deve conter apenas dados necessários para o bom esclarecimento do evento. Não vai escrever muita coisa, não. É sucinto, direto, né, e eficaz.
Nunca se deve esquecer de identificar a espécie e também o número do documento comprobatório. No caso, foi lá a nota fiscal, número 486. Então, ele tanto especificou qual era o documento comprobatório, que era a nota fiscal, quanto disse também o número da nota fiscal, certo? E depois identificar que conta será debitada e qual conta será acreditada. Já falei aqui com vocês, né? Aí, gente. Ui. Alguma dúvida até aqui? Entenderam essa parte aí dos fatos administrativos? Vamos registrar o fato. Tá. Assim, a gente pode concluir que em todo evento que ocorre na empresa e que envolvam aí elementos materiais, vai existir pelo menos um elemento que está entrando para a empresa, o que pode, então, aumentar, né, os seus elementos patrimoniais. Então, sempre você vai estar tirando para, geralmente, investir, né? E existe também pelo menos um elemento que vai sair em troca aí do que entrou, o que também vai gerar, nesse momento, aí uma diminuição dos elementos patrimoniais. No nosso caso, lá foi da conta caixa, né, que diminuiu. Então, todo fato administrativo, que é objeto aí de contabilização, ele pode aumentar e ou, né, diminuir os elementos do ativo, do passivo e também do patrimônio líquido. Vai depender da situação identificada, do fato que ocorreu. A realidade é que a geração desse fato, né, vai gerar alterações nesses elementos patrimoniais. Seguindo o raciocínio, né, do nosso lançamento lá, vamos então identificar que a conta a ser debitada, que é a conta veículos, lá dentro do ativo não circulante, né? Porque um bem está entrando para o patrimônio da empresa. Tendo, então, aí essa Fiorino registrada, então, a partir, né, daquele dia, entrou lá, veículo, R$22.000. Então, isso acarretou um aumento do ativo. Então, com isso, a gente já percebe que a conta acreditada, como eu falei para vocês, foi a conta caixa, né? Porque diminuiu, saiu o dinheiro para vocês pagarem. Então, toda vez que diminuiu o ativo, creditar a respectiva conta. Olha aqui o registro do fato contábil pelo seu lançamento aqui, ó. Veja que é identificado a cidade, Indaial, o dia, mês e ano, 21 de novembro de 2010, certo? Aí identificou-se aqui agora as contas, vocês estão vendo? Foi mexida aí na conta veículo e na conta caixa. Volta aqui para ver, ó. A conta caixa, ela foi creditada e a conta veículo, ela foi debitada. Então, essas duas colunas posteriores, D e C, é de débito e crédito. Então, essa movimentação aí gerou um lançamento de R$22.000 a débito na conta do ativo, veículos, e gerou um lançamento a crédito no valor de R$22.000 na conta caixa. E abaixo a gente vê ali um resumo do que significam esses números, né? É referente à compra à vista de um veículo Fiorino Fiat, conforme nota fiscal 486 da concessionária Gaúcha. Vale, meu Deus, tu tá onde, Josileudo? Mudou de estado, rapaz. Vou botar o microfone para falar. Diga. Você foi para onde? Estou em Santa Catarina. Não vai voltar mais, não? Não, já estou aqui há uns 3 meses. Que horror! Abandonou a gente. Estou me sentindo agora abandonada. É por isso que eu estou assim um pouco distante. É porque eu estou me adaptando ainda aqui à vida. Eita! É uma mudança diferente. É grande, quer dizer. E no sul é muito, muito diferente, né? Correria.
Mas eu tô assistindo as aulas quando posso e tô fazendo as provas também. Aí depois você vai transferir para aí, é? Sim, talvez só no próximo semestre. Uhum. Ai, que pena. Pois mas... é. Eu nunca mais vi o Leonardo nem na internet, mas também eu tô tendo pouquíssimo tempo para entrar para ver mesmo, sabe? O Leonardo acho que tá na correria também. Acho que ele voltou a trabalhar agora. Pois é, depois eu vou falar com ele. Mas é isso, eu já tinha que ter lhe mandado uma mensagem, mas a correria passou em branco. Foi boa sorte, mas tu tá cuidando do teu seminário, não tá? Para tu fechar o semestre direitinho. Sim, já tô começando a olhar já. Pronto, pra não perder. Tá. Ô, meu povo, não percam oportunidade na vida, não, pelo amor de Deus. Abri um parêntese aqui, tem uma aluna que ela tá gestante. Aí ela veio falar comigo hoje, Marcela, você acha que vale a pena eu trancar? E ela é uma ótima aluna, né? Eu trancar, eu tirar a licença maternidade. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, não tranque. Ela, porque eu vou começar uma nova vida com filho. Aí eu vou aqui chorar minhas pitangas para vocês, tá? Vocês me veem assim sorrindo, vocês não imaginam o que eu já passei na vida. Eu tive filhas, minhas filhas vão fazer 16 anos. Eu acredito nisso. Minhas filhas vão fazer 16 anos. Eu tive as minhas filhas em 2005, né? Eu tinha 23 anos quando elas nasceram. Eu tinha acabado de completar 23 anos. Só que a situação era um pouco... Eu não sei como é a situação dos Josileudo aí, em Santa Catarina, mas a minha era o seguinte, eu estava morando numa cidade, né, distante aqui, 1.000 quilômetros daqui do Ceará, né, de Fortaleza, que era onde estava a família. Aí como o meu marido era militar, né, a gente não conhecia muita gente porque eu meio que ficava presa dentro de casa. Militar, era mais ou menos assim a rotina dele, gente. Saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 6 horas da noite. 12 horas no trabalho. No caso, quando eu tive as meninas, eu e ele estávamos fazendo faculdade. Aí eu parei, né? E ele continuou. Então, ele chegava às 6, jantava e ia para a faculdade. Aí chegava 10 horas. Chegava 10 horas e ia estudar para concurso. Aí, até um pouco aí no meio da madrugada, ia dormir. E, de vez em sempre, né, ele viajava. Ficava uma semana fora, um mês fora. E no meio disso tudo estava eu, sem um familiar por perto, sem amigos, sem carro. Eu não tinha carro para poder resolver as coisas, né? Levar no médico e tudo, mas não tinha. A minha casa não tinha nem máquina de lavar roupa, né? Inclusive, lá, por conta da tubulação, que é antiga na cidade, são 2 dias com água, 2 dias sem. E eu não tinha caixa d'água. Então, eu ficava 2 dias sem água, só no como é que chama, meu povo? Aquele negóciozinho que dá numa árvore, que a gente toma banho com ele. Oh, meu Deus, é cuia, é? Só na cuia. E aí, quando eu tive as meninas, elas nasceram prematuras, né? Eu tive pré-eclâmpsia, meu médico disse que mais meia hora meu fígado ia romper, né? Eu fiquei bem crítica. Tanto eu fiquei internada aí 4 dias. E aí, voltei para casa, minha mãe foi lá, né? Minha mãe e minha sogra. Ficaram 10 dias. Desses 10 dias, 4 eu passei no hospital. Então, elas ficaram 6 dias comigo em casa. 6 dias. E aí foi todo mundo embora e eu fiquei sozinha. E Deus, nesta casa, para dar conta de tudo, com o marido que vivia viajando. Vocês têm noção do que eu fazia para pagar minhas contas? Porque não pagava pela internet, né, gente? Eu tive que ficar amigo de um taxista. Aí eu ia com esse taxista, botava uma no carrinho, botava a outra no canguru. Às vezes eu deixava uma no carro com o cara. Era tudo assim. Então, eu fiquei amiga também da vendedora da loja, onde tinha um caixa que pagava as contas. Aí ela ficava com as meninas enquanto eu ia no caixa para pagar. E era assim para dormir, era assim para cozinhar, era assim para cuidar da casa. Era assim, e cada um acordando 3 vezes por noite. Eram 3 mamadeiras para cada uma por noite. 6 vezes por noite, mas a mãe era só uma. E as meninas eram tão sacanas, que eu tiro onda com elas até hoje, que parecia sacanagem comigo, gente. Mas de dia que eu digo, agora eu vou dormir. Uma dormiu, a outra vai dormir, eu vou dormir. Aí era assim, ó.
quando é que estava dormindo, quando é que estava acordada, começava a fechar os olhos, a que estava dormindo acordava. Parece que é mentira minha, mas é verdade. Eu ficava, não, tá de sacanagem, não acredito, não vou dormir, não. Então, eu não comia, eu não dormia, eu perdi 34 quilos em 5 meses. Para terem noção, né? E por que tu tá falando tudo isso, Marcela? Porque, gente, a gente dá conta, né? As coisas vão acontecendo na vida, né? E aí, meu Deus, é porque eu tenho que trabalhar, é porque eu tenho que estudar, é muita coisa, eu não consigo. A gente dá. Quando a gente precisa fazer dar certo, e a gente quer, a gente dá. A gente dá um jeitinho, tá? Então, seu Josileu, não desista. Termina o semestre bonitinho, redondinho. Tô me adaptando. Para você transferir, né? Continuar aí, porque, gente, já faz todo o investimento de recurso, de tempo, né? Já andou um período ali, vai até o fim. Eu já passou muito na minha cabeça de trancar ou desistir mesmo, mas... Não, mas sempre passa, é normal. Todo mundo me falou que sempre no começo a adaptação é bem pesado mesmo, mas com o jeito a gente vai se adaptando. Tu vai sentir muita falta da cultura, do jeitinho de falar, comida. Eu aqui em Pernambuco eu sentia demais. Eu já conheci aqui, que eu morei 4 meses em 2019 aqui, eu já fiz amigos, conheci bastante aqui. Então pronto. Vai dar certo. Me mande foto da formatura depois, hein? Daí agora eu vou entrar na sede da Uniaselv aqui. Ixi, que chique. Gente, eu nem contei para vocês, né? Vocês já viram uma pessoa sem juízo? Sou eu. Eu nem contei a novidade para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pronto, vou mostrar um negócio para vocês e vou contar quanto a professora de vocês é doida. Sem juízo, não. Bem pouquinho. Eu comecei agora numa nova função, né? Lá onde eu trabalho, no setor de extensão e relações empresariais. Que eu estou amando. Nossa Senhora, mas é muita coisa. É um mundo, porque a gente vai... Extensão, para vocês... Lembra que a gente falou de extensão, gente? Perspectivas profissionais, né? Ele é associado com pesquisa, com ensino, tá tudo junto. E a extensão é que vai fazer essa comunicação com a comunidade, né? Então, a gente vai falar de diversidade, vai falar de acessibilidade, vai falar dos indígenas, vai falar de gênero, de empreendedorismo, startup, estágio, é um mundo. Incubadora de empresas, é um mundo à parte. E aí, eu estou matriculada também em 2 pós, certo? Não satisfeita, eu agora sou aluna da Uniaselv no curso de Serviço Social. Vocês acreditam? Já me matriculei, já tenho que fazer prova. Esse final de semana eu vou fazer que nem, vou ter que estudar para a prova, né? Olha, vocês estão vendo? Estão vendo? Não? Vocês estão visualizando minha tela? Sim. Uhum. Sim. Meu livro, gente, ficou pronto. Tá coisa linda. Eu chorei quando vi isso aqui. Ficou... um livro? Hã? Escreveu um livro. Escrevi um livro. Ser mulher, uma exclusão gerada no ventre da humanidade, alimentada no seio do capitalismo. Mara, já quero. Eu tô só esperando agora a parte... Como fala? Que eles vão imprimir, né? Isso aí foi essa semana que eles me enviaram, que para eu aprovar, né? Aí aprovei. Aí, pedi ali algumas alterações, mas já fizeram, né? Na capa. E aí tô doida para ver meu filho chegar aqui em casa. Eles me disseram que até semana que vem eles estão despachando, né? Para mim. E aí outra coisa que eu recebi esse final de semana. Vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Esse final de semana, eu trabalhei, nem uma condenada, mas deu tempo
de encaminhar. Vocês estão vendo aí? Uma imagem de e-mail? Uhum. Pronto, esse aqui é um livro que estava com prazo aberto de submissão de artigo. E aí o meu artigo foi aprovado. O livro Mulheres, Política e Movimentos Sociais. Estou doida para ver também. Então, e aí tem um outro que o prazo de submissão é agora dia 25. E eu tenho um projeto que é para o reitor levar para Brasília, que é para o dia 27. Eu tenho que montar um projeto. E a gente vai fazendo, tá, gente? Estou mostrando isso aqui porque, meu povo, a gente tem que ir atrás, né? Porque na zona de conforto nada cresce. Agora eu vou ser assistente social. Eu estou querendo fazer o lançamento do meu livro, né? Vamos ver aí como estará a questão da Covid. E para o próximo semestre eu vou escrever outro. Deus quiser. Tá bom? Então, assim, gente, vontade de desistir, dá. Aí eu estou procurando aqui um slide para a gente voltar aqui ao foco da contabilidade, né? Fazia tempo que a gente não conversava, eu estava com saudade, eu estava me sentindo muito desprezada por vocês. Você dá conta de fazer isso tudo. Você é ninja, mulher de Deus. Até eu escrever um livro, você conseguiu. Arrasou. Pois é. Amiga, é assim, tem que ter foco. Aí eu ia falar, às vezes dá vontade de desistir, daí todo mundo, né? Todo dia. Aí eu tenho um quadrozinho que eu coloco no painel, assim, de frente para minha cama. Porque geralmente você fica morgado na cama, né? Aí quando eu tô ali morgada, aí eu tenho coisa para fazer, aí eu olho para o quadro que diz lá: você só vence amanhã se não desistir hoje. Então dá vontade de desistir, mas a gente não desiste. A gente persiste, porque senão a gente não gosta de sonhar. A gente não fica imaginando como seria maravilhoso se os nossos sonhos virassem realidade. Eles não vão virar sozinhos, né? A gente tem que ir atrás. Bom, gente, passado o momento aqui, fala que eu te escuto, eu fico pensando só assim, meu Deus, isso vai para o YouTube. Puta que pariu. Jesus, é cada mico que eu pago. Vamos lá. Sim, então, a gente fez lá o lançamento da Fiorino, onde a gente teve uma conta que foi debitada e uma conta que foi creditada, né? O mesmo lançamento, ele vai poder aí conter mais de uma conta debitada ou mais de uma conta creditada. Então, o lançamento em si que vai determinar, né, quais serão os lançamentos necessários para o registro. Daí a existência de 4 fórmulas de lançamento. Então, existem 4 fórmulas. E aí vocês preparem a cabecinha, que daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo de cada um, tá? A estrutura do lançamento ele vai ter por alicerce, né? Base aí, partidas dobradas, todo débito deve ter aí um crédito. No dia a dia das empresas ocorrem operações simples, como você pagar uma conta de energia elétrica dentro do prazo. Eita, agora estou com soluço. E outras, né, já um pouco mais complexas, que já vão envolver outros lançamentos mais sofisticados. Por exemplo, você fazer um pagamento com juros de uma duplicata, onde parte foi em dinheiro e parte foi com emissão de um cheque. Olha aí, quantas contas a gente vai movimentar, né? Então, para você registrar qualquer fato contábil, existem 4 fórmulas ou modalidades de lançamento. Primeira fórmula. A primeira vai se caracterizar pela sua simplicidade e ela requer apenas aí que exista uma conta devedora e uma conta credora. É a mais simples, certo? Então, a gente tem a situação, fornecedores, empresa WZ limitada, né? Lá no passivo. Bancos, conta movimento. Então, o que foi que houve, né? Foi feito um pagamento de um fornecedor. Então, você teve que tirar dinheiro lá da sua conta, no caso aí foi do banco, então você vai movimentar a conta banco, né?
e você debitou, né? Você diminuiu uma conta do passivo, que era a sua conta ali de duplicatas a pagar, certo? Então, esse foi referente ao pagamento da duplicata número 555 ao fornecedor WZ, com emissão de cheque número 123 do Banco do Brasil. Veja como é, né? O lançamento é bem detalhado, só não preencheu ali em cima o local e a data. Mas a gente vê que aqui é bem tranquilo, porque houve movimentação aí de duas caixas, né? Um debitou, outro creditou e pronto, acabou-se. Na segunda fórmula, né, já é um pouco mais complexa, aí intermediário, porque vai requerer uma conta devedora e duas ou mais credoras. Né? Então, o fato aí foi o recebimento da duplicata número 789 de nosso cliente YZ, com juros pelo atraso no pagamento. Então, um cliente foi lhe pagar e ele pagou com juros. Então, quantas contas a gente vai movimentar? A gente vai movimentar ali a conta banco, né? A cliente e também juros ativos, que já vai ser uma conta de resultado, porque esses R$100 aí de juros, você não pretendia, como se fosse um lucro, né? De uma certa forma, você recebeu uma conta de resultado, juros ativos, certo? Então, a gente teve aí um lançamento a débito na conta banco, né? E 2 a crédito lá dentro de conta clientes e conta juros ativos. Então, o cliente que te devia R$5.000, né? Estava lá no seu ativo, duplicadas a receber R$5.000, elas vão sumir dali, certo? E aí vai para dentro da conta aí banco, também é uma conta do ativo, só que não vai 5.000, vai 5.100. E esses R$100? Esses R$100 não são referentes à duplicata em si, né? Mas a juros. Então, tem uma conta específica chamada aí juros ativos. Então, aqui a gente já vê uma alteraçãozinha, né? Já houve a movimentação de 3 contas e a questão do pagamento de juros. Na terceira fórmula, né? Também é aí intermediária. A diferença agora é quem vai pagar os juros, certo? Ó, aqui é referente ao pagamento ao nosso fornecedor, né? Com juros pelo atraso. Então, você, empresa, estava devendo, tinha lá duplicatas a pagar e não pagou no prazo. Quando foi pagar, teve que pagar com juros. É isso aí que ele está dizendo. Então, nesse caso, inverteu um pouquinho, né, do outro. Então, a sua conta fornecedores, você pagou 3.000. Então, já bate aí, né, diminui do seu passivo 3.000. Mas, para você pagar esses 3.000, você teve que retirar lá da sua conta banco, a conta do ativo. No caso, você tirou 3.200, que era um pouco mais que a sua dívida, por conta dos juros. Deixa eu só colocar aqui a gatinha para fora. Né? Eu tenho uma gata que é idosa, mas dá trabalho. É da minha sogra. Vamos lá. Então, agora, Marcelo, os juros. A outra foi para uma conta de resultado chamada juros ativos. Aqui, como é a empresa que está pagando, né, está saindo dos nossos bolsos, é uma conta de resultado chamada juros passivos. Então, quando você recebe pagamento de juros, é juros ativos. Quando você paga, são juros passivos, certo? Então, é mais ou menos o mesmo exemplo anterior, a única diferença aí é com relação aos juros. E a quarta fórmula. Essa ela é a menos usual e mais complexa do que as anteriores, que ela requer aí 2 ou mais contas devedoras e 2 ou mais contas credoras. Um exemplo aí, né? Fornecedores, mexeu nas contas. Fornecedores, juros passivos, caixa e banco movimento, né? Pelo que eu observo aqui, é um pagamento
Foi o pagamento de duplicata em atraso, com incidência de juros de mora, sendo parte em dinheiro e parte mediante emissão de cheque. Então, aquela mesma situação anterior, que eu acabei de explicar, só que agora os juros, né, o pagamento, ele não saiu todo da conta banco, ele saiu parte do caixa e parte da conta banco. Então, os lançamentos da primeira, segunda e da terceira fórmulas, eles não causam grandes dúvidas e a sua utilização é mais frequente. Já o lançamento da quarta, ela sofre um pouco mais de restrição quanto à sua utilização, porque ela vai tornar mais difícil a compreensão da operação, que registra o que somente pode ser atenuado ali pela adoção de históricos que vão identificar com clareza, então, todos os elementos, né, a cada um ali daquelas partidas, né, contas devedoras e contas credoras. Agora a gente vai estudar as informações de algumas contas de resultados que podem figurar nos registros contábeis, que é o caso dos juros, dos descontos. A gente viu agora, né, há pouco, a questão dos juros. Quando a gente fala em juros, você pensa logo em quê? Em despesa, né? Ah, meu Deus, vai lá eu pagar juros. Oh, Jesus, tirar mais dinheiro do bolso, né? Pode ser uma receita, né? No caso aí seria uma receita de juros, ou como nós vimos lá, juros ativos. Isso aí vai ser juros ativos para quem empresta o dinheiro. Ou pode ser uma despesa para quem toma emprestado o dinheiro. Ou seja, se a empresa está pagando o fornecedor e pagando juros, você está, então, numa situação passiva. Isso virou uma despesa para você. Então, os juros que a empresa está pagando é uma despesa, juros passivos. Agora, se você está recebendo esse pagamento de juros, é como se você estivesse recebendo uma receita. Então, nesse caso, você tem receita de juros ou então juros ativos. É comum nas empresas o pagamento ou recebimento de juros pelo atraso aí no cumprimento das suas obrigações, tá? Ou no atraso no recebimento de um direito, né? O cliente seu aí não lhe pagou. É algo natural que aconteça. Vamos dar um exemplo aqui, ó. João deve a Pedro um título de R$2.000. Um vencimento para o dia 10 de março. Aí lá no dia 15, 5 dias após o vencimento, o João foi ali, vai pagar o título. O Pedro, então, vai lhe cobrar 1.150, sendo que 150, né, cobrados a mais, representam aí os juros pela demora no pagamento. Nesse caso, né, quando estamos aí, no caso do João que está pagando, né, é uma despesa. No caso do Pedro que está recebendo, é uma receita. Podem ocorrer na empresa apenas 2 casos de fatos administrativos que envolvam juros. No pagamento, que é quando acontece a questão da despesa, né? Aqui só exemplificar novamente para deixar bem, né, presinho aí na cabeça de vocês. Um exemplo, o pagamento de uma duplicata em dinheiro para um fornecedor no valor de 3.000 com 3% de juros. Então, calculou-se ali os 3%, R$90 de juros passivos. Então, lá do caixa, né, ao invés de sair 3.000, vai sair ali 3.090. O seu ativo vai ser diminuído. O passivo também vai ser diminuído, né, porque você não está mais devendo. E essa despesa aí de R$90 referente aos juros pagos, né, também surge. Então, essa conta despesa vai ser debitada. Está aí. Agora, o lançamento no livro diário.
a situação que ele acabou de demonstrar, né? Que tinha R$90 de juros. Ficou, então, 3 contas que foram movimentadas, duplicadas a pagar, juros passivos e o caixa, que foi de onde se tirou o dinheiro. Sendo que o caixa, a conta do ativo, diminuiu, foi creditado. Né? Juros passivos aumentou em R$90. E a duplicatas a pagar, né, diminuiu aí 3.000, você não deve mais. E no recebimento de juros, né, a única diferença é só que a questão do juros ativo, né? Troca o juro ativo pelo juro passivo. Por que juros ativos e juros passivos? Essa pergunta é só para deixar claro para vocês não confundirem, principalmente no momento de prova, tá? Que esse ativo e esse passivo dos juros não é, certo? Não tem relação nenhuma com ativo e passivo do balanço patrimonial, ok? Juros ativos é como se você estivesse ativo naquela situação, gerando receitas, né? Juros passivos, você está aí, né, recebendo a ação. Então, não confundam, prestem atenção aí para não confundir. Outras formas que podem vir é que os juros ativos representariam, então, juros positivos, a empresa aí, a favor da empresa, né? E os passivos seriam negativos para a empresa. E os descontos? Vocês já pagaram com desconto? Eu paguei antes, pronto, na Uniaselv, né? Tive um desconto. Os descontos, eles podem ocorrer na empresa 2 tipos também. Os descontos que foram obtidos e o que você concedidos. Né? Então, o obtido é quando você, empresa, vai tratar com um fornecedor e ele te dá um desconto. Né? E aí, poxa, eu pensei que ia pagar 2.000, só paguei 1.800, então esses R$200 a mais, né? Opa, é um desconto. E o concedido é quando você vai conceder ao seu cliente. Vamos exemplificar aqui. Um desconto, no caso, ele já botou entre parênteses, que foi um desconto obtido. Pagamento da duplicata aí, 25 a Casas Bahia, no valor de R$1.000, com 10% de desconto. Então, houve um pagamento de duplicata com obtenção de 10% de desconto, porque foi um pagamento antecipado. Aí, como é que vai ser? Lá na sua conta do ativo, né, vai ter a conta duplicatas a pagar. E já está lá registrado que você estava devendo, então, a Casas Bahia, R$1.000. Então, ele já consta, né? Aliás, do ativo não, gente, perdão, do passivo. Já conta lá que você tem essa obrigação de R$1.000 dentro do seu passivo, certo? Aí você pegou o seu dinheirinho do caixa, conta do ativo, tirou para ir pagar a sua duplicata. Você foi lá e tirou R$1.000. Chegou no caixa, na boca do caixa, e a moça disse, não, é só 900. Pegue, fique com 100. Então, a situação que ocorreu, né, contabilmente, foi a seguinte. Diminuiu-se R$1.000 de duplicatas a pagar. Eu não devo mais esses R$1.000, já executei essa dívida, certo? Tirou-se ali R$900 do caixa. E esses outros R$100 vão para onde? Esses R$100 de desconto que a gente ganhou, eles vão para a conta, né? Descontos obtidos. Aí, conta receita aí de descontos obtidos. Assim você faz o registro contábil, né? Agora, quando a gente oferece o desconto, no caso, você recebeu o pagamento de uma duplicata de um cliente e você concedeu também 10% pelo pagamento antecipado. Né? Da mesma forma, então eu tinha um direito lá dentro do meu ativo, né? Que era duplicatas a receber. Mas o cliente veio e já pagou, quitou a dívida dele de 4.000, então diminui esse 4.000 dessa conta.
Quer dizer, então, que entrou dinheiro no meu caixa. Só que não entraram os 4.000, entraram 3.600. Como é que as contas vão fechar? R$400. O que aconteceu com ele? Né? São lançados, então, lá em descontos concedidos, em despesas. Aí, quando a gente dá o desconto para terceiro, é uma despesa para nós, né? E quando nós recebemos descontos de terceiros, é como se fosse uma receita, né, para nós. E a forma de interpretar. Gente, essa foi a parte de escrituração. Nós vimos a questão dos livros, né, como são feitos os lançamentos dos fatos, vimos as questões de juros, de descontos. Agora a gente vai entrar em inventário periódico e permanente. Tá? Aqui é aquele momento que eu estava falando para vocês, a partir daqui, né? Acho que são mais dois tópicos. A gente vai ver a questão dos estoques, né? Dos tipos de controle e do custo da mercadoria vendida, certo? Eu já vi questões de provas, alunos me enviando, né? Que tinha aquelas pegadinhas, que a pessoa não se atentou a um detalhe. Aí o aluno, professora, eu fiz, prestando atenção. Aí eu digo, não tá, você não observou. Era um nomezinho de nada, certo? Então, vamos lá. Então, as empresas do setor industrial, elas obtêm as suas receitas pela venda dos produtos que elas mesmas fabricaram, certo? Já as empresas do setor comercial, as receitas vêm pela revenda de mercadorias que foram adquiridas dos seus fornecedores, ou seja, a indústria ali fabricou o produto, você foi lá e comprou o produto pronto e vai revender, né? Isso é o setor comercial. Então, aqui a gente vai, então, tratar da apuração de resultado de empresas que exploram a atividade comercial, ou seja, essas empresas que compram e revendem mercadorias. As mercadorias compreendem aí, certo? Nesse contexto, todos os bens que as empresas comerciais compram com o objetivo de revender. As operações que envolvem as compras e as vendas de mercadorias constituem, então, a atividade principal, certo? Dessa empresa comercial. Basicamente, existem dois tipos de controle de estoques e apuração de resultado. A apuração de resultado pelo sistema de inventário periódico e inventário permanente, ok? Sistema de inventário periódico e inventário permanente. É muito comum a gente encontrar, não é mais não, né, gente? Vocês já encontraram novamente? Nunca mais eu encontrei isso aí, ó, na porta das empresas, fechado para balanço. Faz quanto tempo que vocês não vêem um negócio desse acontecer? Eu nem vi isso aí. Nunca viu? Ai, meu Deus, esse menino novo. Ai, Jesus, nossa, eu via demais. E a gente via demais final de ano. Era muito mesmo. Então, logo na primeira semana do ano. Né? Então, na verdade, as empresas aí, elas não estão fazendo o conhecido balanço patrimonial lá. Quando elas fechavam, né? E colocava lá, fechado para o balanço. O que é que eles estavam fazendo ali dentro? Ninguém entrava. Eu lembro que eu era criança e passava e via sempre um papel assim. Eu digo, meu Deus, o que eles estão fazendo trancado aí dentro? Eles estão identificando a quantidade de mercadorias que existem no estoque deles. Tipo, eles querem zerar, né? Eles querem ver com quanto eles fecharam o ano, para saber também com quanto eles estão começando ali de estoque, certo? Então, é isso que eles estão fazendo lá. Não é balanço patrimonial. Essa identificação aí é denominada levantamento do inventário físico, né? Ou seja, é uma contagem, tá bom? Então, você levanta, né, faz um inventário do que você tem. O sistema de inventário periódico pressupõe a não existência de um controle permanente dos estoques feito em fichas para acompanhamento, mediante aí todas as registros de entradas e saídas. Então, ele pressupõe que não existe esse controle permanente dos estoques, né? Mas apenas se faz ali um levantamento físico das quantidades estocadas em determinados períodos de tempo. Então, a cada
passado, cada período de tempo, vai lá, né? Faz um levantamento físico das quantidades que estão lá estocadas, por aí vai. Assim, as quantidades e os valores exatos estocados, eles só serão conhecidos depois de um levantamento e também de uma contagem física desses itens que foram estocados, porque ele não faz aí um controle, né? Ele só sabe quando ele vai lá e conta. Então, basicamente, o sistema vem de antigamente, né, quando a gente fazia o balanço anual, e naquele momento, então, levantava-se todo o estoque. Com as modernas ferramentas de gestão, e principalmente com o auxílio de sistemas informatizados, né, que nós temos hoje, o controle permanente dos estoques, ele tornou-se, então, imprescindível. A gente estava falando aqui do periódico, que acontece por períodos, né? Agora ele vai dizer que esse foi ultrapassado, por isso que você nunca viu, Emanuel, a plaquinha lá fechada para balanço, né? Porque as coisas mudaram. Hoje em dia todo mundo tem um sistemazinho, né? Que controla ali, bota as entradas, já calcula automaticamente as saídas e tal. Voltando aqui à questão do funcionamento do sistema de inventário periódico, a contagem aí é feita com duas finalidades. A primeira é porque eles buscam identificar o saldo de mercadorias em estoque naquela data. A segunda é permitir a determinação do custo das mercadorias vendidas durante o período que está se encerrando. Você não faz por período? Você sabe quanto você comprou naquele período. Por quanto, né? Você sabe quanto vendeu. Mas ele quer saber, né, quanto foi o custo das mercadorias que foram vendidas naquele período que está sendo encerrado. É o que nós vamos chamar aqui de CMV. Eu dizia aqui no início da aula que é um conceito importante para a gente compreender, né? Por conta que em outras disciplinas, a gente aqui e acolá vai estar falando do CMV, certo? Eu estava falando, ontem mesmo eu tive aula de gestão financeira, falei muito da questão do CMV, que é utilizado em algumas fórmulas lá. Então, esse custo das mercadorias vendidas, CMV, né, é o custo das mercadorias adquiridas para revenda e que foram vendidas, certo? As que foram vendidas. Então, é importante salientar aí que essa CMV, ela é uma despesa avaliada pelo custo ou valor da compra. E aí, gente, a CMV, ela é uma despesa. Aí existe uma fórmula para você calcular. Nós estamos falando aqui do periódico, né? Ó, a determinação do saldo da conta de mercadorias em estoque é feita aí diretamente pela contagem, certo? E a determinação do custo de mercadoria vendida vai ser por essa equação aí, onde CMV vai ser igual ao estoque inicial mais as compras de mercadorias menos o estoque final de mercadorias. Aí você vai ter, então, o custo. Quer dizer, eu iniciei esse período, né? Com que estoque, certo? Comprei mercadorias durante esse período e saíram, sobraram tantas no meu estoque. Se sobraram, o estoque final, né? Se você pega o inicial e subtrai o estoque final, você vai ter a mercadoria que saiu. É isso? Eu tinha 30, hoje tenho 10, 30 menos 10, 20. Então, onde estão esses 20? Esses 20 não estão mais na empresa, porque foram vendidos, certo? Então, é simples, né? Você vai, estoque inicial de mercadorias, mais a compra de mercadorias, menos o estoque final. Vamos para um exemplo. A empresa ABC foi constituída em 2007, em abril, com um capital de R$5.000, onde R$4.000 por dinheiro, R$4.000 e R$1.000 de mercadorias, certo? Aí ele está pedindo a você supor que durante o ano, né, houve aí aquisições.
foram compradas mais mercadorias para você revender, que somaram R$3.000 em dinheiro. Então, no final do ano, ela verifica, né, vai fazer lá seu inventário periódico, ela verifica que as suas vendas, também realizadas à vista, totalizaram aí R$4.000. Então, ela vendeu R$4.000. E que ainda existem R$800 de mercadoria em estoque. É possível saber qual é o custo das mercadorias vendidas e é possível também saber se houve lucro, então prejuízo nesse caso aí? Vamos ver. Relembrando a fórmula, né? CMV é igual ao estoque inicial mais as compras de mercadoria menos o estoque final. Vamos lá aqui o exemplo. Ó. Quanto é o estoque inicial? R$1.000, né? Depois foram feitas compras de R$3.000. E, por fim, restaram R$800 em mercadoria. Então, estoque inicial R$1.000, mais R$3.000 de compra de mercadoria que foram feitos, menos o estoque final que foi de R$800. Então, você teve aí um CMV de R$3.200. Então, o custo das mercadorias vendidas aí foi de R$3.200. Aí, agora vamos para a questão do lucro, que era a segunda pergunta, né? O lucro, né, aqui, ele vai calcular aqui como sendo a receita obtida com as vendas, quanto você obteve de receita, que ele falou lá, é 4.000, né? Menos o CMV, que a gente acabou de calcular, que é 3.200. E aí, a gente vai ter, então, o resultado da conta mercadorias de R$800. Esses R$800 é Vamos falando agora sobre a contabilização desse inventário periódico. Mesmo exemplo, tá, gente? Mesmo dia, mesma coisinha e tudo mais. Mesmo exemplozinho. Agora, como você contabiliza as continhas, né? Veja aqui a nossa conta caixa. A conta caixa iniciou com R$4.000. Vamos ler aqui de novo. Ó, ele inicia com R$4.000 em dinheiro. Então, está lá dentro do caixa R$4.000. E R$1.000 em mercadorias. Então, esse R$1.000 está lá dentro, né, de estoque. Depois foram feitas compras no valor de R$3.000. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que saíram R$3.000 do caixa, certo? E entraram R$3.000 em estoque. E aí já é uma conta de resultado, a questão das vendas, de 4.000. No final aí, o estoque que sobrou foi de R$800. Aí ele quer mostrar aqui no plano de contas, né? Então, a gente analisa logo de cara a conta caixa, ó, que inicia aí com R$4.000 lançados a débito. Lá na conta mercadorias em estoque, ó, a gente também tem aí lançamento de R$1.000. Depois, a gente tem no caixa uma saída de 3.000, né? Um lançamento a crédito. O capital, né, que ele colocou aí, que é o patrimônio líquido da empresa, era os 4.000, mais os R$1.000 de mercadoria, então 5.000. As compras de mercadoria, aí, né, 3.000 e vendas, 4.000. E aí eles fecharam já as contas. Lembrando que esse aqui do caixa, né, que foi, terminou aí, chegaram depois mais R$4.000, que foram as receitas das vendas, né? Isso foi para dentro do caixa. O que somou, então, de lançamento a débito, R$8.000 no caixa. Mas tinham saído 3, né, para comprar as mercadorias. Então, ficou um saldo de R$5.000. Contabilização do CMV, RCM e resultado. Então, o início aí do processo de apuração, né, no final do período, vai dar com alguns procedimentos. Então, a primeira coisa
é abrir a conta CMV, RCM e resultado. Vamos lá, aqui, ó. Abrir essas continhas. Tá vendo aqui? Já tem uma conta CMV, tá certo? Posteriormente, os seguintes passos. Vamos lá. Primeiro, transferir o valor da conta. Ele vai estar mostrando aqui o passo a passo do resumo que eu mostrei anteriormente, basicamente. Então, ele vai dizendo assim, primeiro, você transfere o valor da conta de mercadorias em estoque para a conta CMV. Essas transferências vão acontecer por lançamentos a débito, né, na conta CMV, e a crédito na conta de mercadorias em estoque. Então, saiu R$1.000 ali, ó, e foi feito R$1.000 com lançamento de crédito em mercadorias em estoque e R$1.000 aqui CMV. Depois, transferir o valor da conta, compras de mercadorias, que a gente viu que eles compraram R$3.000, né? Também para essa conta CMV. Então, vejam ali, um lançamento a débito, né? De R$3.000. E após esse lançamento, a conta de compras, ela vai ficar, então, zerada, né? Então, não tem mais esse valor, já zerou uma conta. Então, reconhecer na contabilidade o valor de R$800, que foi o estoque final, né, de mercadorias. E esse reconhecimento, ele vai se dar em função de não existir esses valores na contabilidade. Serão, então, assim, realizados. Vamos lá, a débito, certo? Vai ser, então, lançamento a débito em uma conta do ativo circulante, que vai representar o valor desses estoques. E também a crédito, lá na CMV, na conta CMV. A conta utilizada é a mesma que representa o estoque inicial, pois o estoque no final do período, ele representará, né, o mesmo valor do estoque do início de um novo período. Agora já é o período do próximo ano, né? Então, nesse momento, a gente... o valor do CMV deu quanto aí de saldo, né? Deu os mesmos 3.200. Veja, foi feito um lançamento a débito de R$1.000, né, das mercadorias. Depois de R$3.000, as outras que foram compradas, que somou 4.000, certo? E de R$800 a crédito, porque é o que restou de estoque final. Quando você, então, subtrai um pelo outro, você tem um saldo aí da CMV de R$3.200. Foi o mesmo valor que a gente encontrou aplicando aquela fórmula. Certo? É isso que ele está falando. Aqui a parte contábil, né, da coisa. Que vocês não estão fazendo contabilidade, tá, gente? Alguém gostaria de fazer contabilidade aqui? Então, não se desesperem muito, tá? Se em algum momento achar a disciplina um pouquinho difícil, chato, mas é para vocês mais conhecerem do que vocês vão ficar fazendo essas coisas. Até porque, hoje em dia, né, tudo está automatizado. Então, você automatiza tudo ali, mesmo que seja na planilha, vai só preenchendo. Aqui, a gente pode, então, iniciar a contabilização do RCM. A gente viu do CMV, agora do RCM. E a gente também já tinha achado lá, né? Mas vamos lá. Com a transferência do valor das vendas, então, a gente vai fazer um lançamento a débito na conta vendas. E a crédito na conta RCM. Ambos aí no valor de R$4.000. Então, a débito de R$4.000 em vendas e R$4.000 em crédito na RCM. Após o lançamento, a gente vai ver aí que a conta vendas vai ficar, então, zerada. Saldo zero. Agora vai ser o momento de a gente transferir o saldo da conta CMV no valor de 3.200, lembra? Deu 3.200, pronto. Estava lá aquela continha, a gente vai transferir esse saldo aí, ó, o número 5, tá? Vamos transferir para a RCM, né? E esse lançamento é feito a débito.
e também, ao mesmo tempo, há crédito na CMV. Com isso, a gente vai também zerar a conta CMV e vai restar agora só a RCM, com um saldo de R$ 800, que é também o mesmo valor que nós encontramos quando aplicamos a fórmula, né? Então, assim, obviamente, pela fórmula é bem mais tranquilo, né? Mas é para vocês verem como ocorrem aí as movimentações das contas. O saldo apurado na RCM de R$ 800, ele tem que ser transferido agora para a conta resultado. Então, qual foi o resultado desse período, certo? Com esse lançamento, a RCM também vai ficar zerada ali, né? Vai encerrar também, fechou aquela conta. E esse lançamento será feito a débito lá na conta resultado. Então, foi lançado aí R$ 800. Nesse momento aqui, havendo mais contas de receitas e despesas, elas também deverão ser confrontadas na conta resultado, para possibilitar a identificação se houve aí qual foi o resultado líquido que foi obtido pela empresa. Se teve lucro ou prejuízo, né? Não havendo demais contas de resultados a serem confrontadas, desculpa, basta apenas transferir o saldo de R$ 800 da conta resultado para a conta balanço patrimonial. Olha, agora ela vai para o balanço patrimonial, porque a gente estava mexendo tudo isso para poder, no final, somar, saber qual foi o resultado da empresa, né? E aí saber se lá no patrimônio eu vou lançar lucro ou prejuízo acumulado. No caso aqui, a gente teve um lucro acumulado de R$ 800. Obviamente, tá, gente? Vocês perceberam que aquilo ali fazia, esse exemplo remete a dados das mercadorias. Não estão aí, por exemplo, despesas. Despesa com pessoal, despesa administrativa, né? A gente nem sabe também se está inclusa a questão de impostos. Então, isso aqui é um exemplo bem simples, não é a realidade. É para que vocês compreendam melhor aí como se dá. Aí, ele traz o resumo aí de todas, né? Então, a gente percebeu que depois de todos os lançamentos, todas as contas de resultado, elas ficaram com saldo zerado. E isso é importante que aconteça, feito, né, para poder permitir no período seguinte você novamente fazer o acúmulo de valores nessas contas, certo? Então, quando você fecha esse período, que era o que a gente estava fazendo agora, você vai zerando as contas, como nós fizemos, até chegar, então, na conta de resultado, que é a última, que você vai saber se foi ali lucro ou prejuízo, vai lançar no patrimônio, no balanço patrimonial, né? E vai iniciar tudo de novo, um outro período, um novo lançamento, as contas agora zeradas. Então, apenas as contas patrimoniais, que são do ativo, passivo, patrimônio líquido, elas estão com saldo, né? Isso vai permitir a elaboração do balanço, assim como também, né, o DRE. Aqui o balanço, então, ficou R$ 5.000 aí no caixa e R$ 800 em estoque, né? O capital social de 5.000 e lucro acumulado de R$ 800. A demonstração do resultado demonstrou que foram aí apurados R$ 4.000 em vendas, né? Dos quais foram descontados dessas vendas, né? Nem tudo é receita, né? Foi descontado, então, o custo da mercadoria que foi vendida. Para você fazer esses R$ 4.000, você teve um custo de 3.200, é mais ou menos isso, né? E obteve um lucro, então, de R$ 800. Vejam que despesas estão zeradas, né? Não foi considerado aqui. Então, o resultado foi um lucro líquido de R$ 800. Na DRE,
Pronto. Passamos do inventário periódico, vamos para o inventário permanente. Lembrando que no inventário periódico, ele acontece por períodos, nós aprendemos a calcular o custo da mercadoria, né, a partir de uma fórmula, assim como também para saber se houve o lucro, né? Vimos como fazer os lançamentos nas contas, fechar essas contas e jogar como ficaria esse balanço patrimonial. Então, essa é uma realidade. Mas o que a gente tinha visto falando de inventário, né, que hoje em dia, com a informatização e tudo mais, dificilmente se utiliza o inventário periódico, se utiliza aí o inventário permanente. Então, o que ser isso? Esse é um sistema de controle de estoques que proporciona informações para que você apure resultados. Então, ele consiste num controle de forma contínua e permanente dessas mercadorias, onde são registradas as entradas pelas compras, dando baixa em cada venda pelo custo dessas mercadorias vendidas CMV. As coisas vão acontecendo no momento da ação, né? Vai vendendo, já vai descontando, é automático, né? Informatizado. O inventário permanente, ele permite que a empresa ela controle todas as entradas e saídas de mercadorias por meio de fichas que foram desenvolvidas especificamente para esse fim. Então, ele apresenta as vantagens de permitir à empresa determinar a qualquer momento o valor dos seus estoques e também o custo das mercadorias vendidas. Né? Vantagem essa que supera também, né, o sistema de inventário periódico, qual você vai saber apenas no final de um certo período. E o sistema de inventário permanente, ele possui basicamente 3 métodos de controle. O PEPS, o EPS e a média ponderada móvel. Nossa, Marcela, aqui não, PEPS, o EPS, um negócio feio. É fácil, gente. É um conceito, é bem tranquilo da gente apreender. Cabe destacar que em todos os métodos aí, PEPS, EPS e média, que a gente vai estudar, o mecanismo de funcionamento de cada um é especificamente, né, para a geração de informações, para então fazer a apuração dos estoques e do CMV. Não é para o controle e organização física dos estoques, tá? O EPS, o PEPS, média, de inventário permanente, eles não são ferramentas utilizadas para você fazer controle de estoque, controle físico, certo? Ou organizar de alguma forma e tudo mais. Não é isso. Ele serve para que você consiga apurar o valor dos seus estoques, do CMV, qual foi o valor da mercadoria vendida, certo? Vamos começar pelo PEPS. Olha como é fácil. O método PEPS nada mais é do que primeiro que entra, primeiro que sai. PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. A lógica aqui é avaliar o estoque final, né, naquela hora que você está avaliando, pelas aquisições mais recentes, são as últimas. E o custo dessas mercadorias pelas aquisições mais antigas, as primeiras. Então, ele vai pressupor aí que as primeiras mercadorias que entraram dentro do seu estoque, quando você vendeu, certo? Elas são as primeiras a serem vendidas, que saem lá dentro do seu estoque. Já eu vou mostrar para vocês um exemplo, vocês vão entender melhor, uma planilhazinha, tá? Mas vão pegando essas informações. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. Aqui, as aquisições, o estoque avaliado aí, né, pelas aquisições mais recentes, as últimas, e o custo das mercadorias vendidas pelas aquisições mais antigas. Ou seja, as primeiras mercadorias que entram no estoque seriam as primeiras a serem vendidas. Primeiro que entra, primeiro que sai. Primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse método, numa economia inflacionária, em que os preços estão subindo rápido,
né? Existe uma preservação do valor do estoque final, avaliado pelas aquisições mais recentes. Mas ele vai acabar subavaliando o valor da CMV, que vai ser avaliado pelas aquisições mais antigas. Então, ele considera o valor do estoque pelos preços mais recentes. Se é um país como o nosso, que está com a inflação aí descontrolada, isso é positivo nesse sentido, porque o valor do estoque vai ser avaliado por um valor mais atual, certo? Mas quando ele for analisar o custo da mercadoria vendida, ele vai considerar as aquisições mais antigas. E se eu estou numa realidade de inflação, né, o valor que eu pagava 6 meses, talvez não seja mais o que eu pago agora, tem aumentado de lá para cá. Então, isso pode subvalorizar o custo da mercadoria vendida. Tudo isso são informações importantes, porque esses dados servem também para tomada de decisão, né? Para você analisar aí como vai a questão dos seus resultados. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. No dia 3 de março, uma empresa foi constituída e ela vai vender motores para barcos de pesca, um certo modelo aí, né? E ela foi constituída com um capital de R$50 mil em dinheiro. Aí, a gente tem aqui uma descrição por dia, né? Ó, vejam, tem o dia 3, dia 5, dia 9, 12, 16, 18, 21, 28, 29, 30. Todos esses dias houve aí alguma alteração. Por exemplo, no dia 3, foi constituída a empresa. Então, R$50 mil ali. No dia 5, foram compradas 20 unidades a prazo. Então, o valor unitário aí era de 1.000, ficou, então, total de 20 mil. No dia 9, foram compradas 10 unidades à vista, no valor de 1.300. E, então, somou aí R$13 mil. Depois, a empresa vendeu 15 unidades à vista. E ela cobrou para cada aí, né? O preço de venda dela era de R$2 mil. Então, vendeu 30 mil. No dia seguinte, ela vendeu mais 3 unidades. Agora por R$2.500. E arrecadou, então, R$7.500. No dia 18, ela comprou mais 2 unidades. No outro dia, comprou mais 4. Depois, ela vendeu mais 8. E também teve aí pagamento de despesa e pagamento de salários. Então, essas compras e vendas, né, gente, são das mercadorias, os motores para barco. Então, quando a empresa está comprando, ela está comprando seu estoque. Quando ela está vendendo, né, obviamente está gerando aí a sua receita. Então, houve essas variações aí. Tá? Depois, agora, daqui a pouquinho, a gente vai colocar dentro da fichinha, né, mas eu quero que vocês lembrem aí, observem que quando eles vão comprando, tanto o preço de compra quanto o preço de venda, ele vai variando, né? Quando ele comprou 20 unidades a prazo, cada uma saiu 1.000. Quando comprou 10, cada uma saiu 1.300. Quando ele vendeu 15, ele vendeu cada um por 2.000. Mas quando vendeu 3, vendeu por 2.500, certo? A alteração, tanto no preço de compra quanto no preço de venda. Então, bora lá para a ficha. Ó, lá em cima tem dizendo ficha de estoque, a mercadoria, tem lá o método PEPS. E nós temos aqui as datas, aquelas datas que, né, ou alteração. E depois nós vamos ter colunas aqui de entradas, saídas e saldo, certo? Vamos lá. No dia 5 de março, o que foi que aconteceu? Ó, vamos voltar aqui. No dia 5 de março, a empresa comprou 20 unidades a R$1.000 cada. Então, vocês vão ver uma entrada, quantidade 20, preço unitário 1.000, preço total ali 20 mil. Aí vocês vão ver aqui na última coluna, saldo, 20 unidades a R$1.000, preço unitário, totalizando 20 mil. Esse é o estoque de mercadoria, tá? Ok, não houve nenhuma saída ainda, não houve venda.
No dia 10, houve outra entrada. Agora, no dia 9, de 10 unidades a R$ 1.300, totalizando R$ 13.000. Quando a gente vai agora para o saldo, veja quando o saldo nesse dia muda. Em cima nós tínhamos um saldo total de 20 mil. Agora nós temos 20 a R$ 1.000 cada, totalizando 20 mil. E 10 unidades a R$ 1.300 cada, totalizando 13 mil. Vou ter um saldo total aí de R$ 33.000 no estoque. E tem uma quantidade total aí de mercadoria, 30. Certo? Agora, vai haver uma saída. Houve uma venda, lembra? Foram vendidos 15 de uma vez? Pronto. Foi no dia 12. Então, vejam a linha do dia 12, né? Não tem nada na entrada, porque não foi comprado nada, mas foi vendido. Foram vendidos 15 unidades, né? O preço aí de 1.000. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Dia 12, né? Ó, eu quero que vocês prestem atenção aí no dia 12 dessa tabela. No dia 12, a venda foi por R$ 2.000. Então, aqui é preço de venda. Isso daqui, gente, é preço de estoque. Certo? É por isso que no dia 12... Marcela, por que ele não contabilizou, então, que houve a venda de 15 unidades a R$ 2.000? Porque essa ficha não é para controlar vendas, né? É para a questão do estoque. E aí, o que é que vai acontecer? Por que ele considerou R$ 1.000, então, como sendo o valor de cada mercadoria que ele vendeu naquele dia? Porque aqui é primeiro que entra, primeiro que sai. Então, qual foi o primeiro que entrou no nosso estoque e que ainda está lá com saldo? Foi aquela compra de 20 unidades a R$ 1.000 cada um. Então, quando ele vendeu 15 unidades, ele vendeu retirando daquelas 20 primeiras que ele comprou. Primeiro que entra, primeiro que sai. Primeiro que entrou no estoque, primeiro que vai sair do estoque. Certo? Então, foi registrado que saiu aí R$ 15.000 do estoque. Veja aqui na coluna saldo, vai haver alteração. Apenas na primeira linha, né? Onde tinha lá 20 unidades a R$ 1.000, somando R$ 20.000, agora nós vamos ter 5. Então, depois dessa venda de R$ 15.000, qual foi o saldo que ficou lá no seu estoque? Ficou 5 unidades de R$ 1.000 e 10 unidades de 1.300. Ou seja, ficaram 15 unidades ao todo, somando R$ 18.000. Tudo bem até aqui, gente? Sim, Marcelo. Fico com medo de vocês não entenderem, isso é importante. Pronto. Aí no dia 3, aliás, no dia 16, saíram mais 3. Também daquele estoque de R$ 1.000, que foi o primeiro que entrou. Novamente o saldo foi atualizado. E agora, daquelas 20 unidades que foram compradas primeiro, né? Só restaram 2. Aí o que foi que aconteceu no dia 18? Eles compraram mais, com outros valores, né? 3.000 e 1.800 e 1.875 as entradas. E houve saída lá no dia 28, lá embaixo, né? No dia 28, houve aí, na verdade, venderam 8. Mas eles dividiram em duas linhas. Por quê? Porque eu vendi 8 unidades, mas eu tenho que considerar o primeiro que entrou no estoque. Bom, dos primeiros itens que entraram no meu estoque, eu só tenho 2. Então, eu vou considerar 2 de R$ 1.000. Agora, os outros 6 do segundo que entrou no estoque, que foi a R$ 1.300. Então, você vai lá e coloca, e novamente, né, você vai atualizando o saldo. Então, o PEPS, ele vai ter, assim, essa setinha para baixo, porque o
número de cima vai sempre diminuindo, né? Vai sempre estar diminuindo para passar para o próximo, que foi comprado. Então, é importante a gente destacar aí que a cada venda, a baixa nessa ficha de estoques, vista lá na coluna de saídas, ela é feita iniciando-se pelos custos mais antigos. Segundo a baixa pela orientação das setas, baixando as vendas pelos custos de cima para baixo. Ai, meu Deus. Uma barata voadora aqui agora. O que é que eu faço? Se eu der um grito aí, você já... Meninos... Já chamar meu marido para me resgatar aqui. Ai! Mas, rapaz, ela veio para cima de mim, gente. Pelo amor de Deus. Espera aí. Alguém me arranjou a chinela? Ô, putaria! Pronto, matei. Aí a gente tem que destacar que na venda existem dois preços. O primeiro é o preço de venda, que são as receitas, né? Que a gente viu lá que era bem diferente da do estoque, né? Por exemplo, aí, ó, na venda do dia 12/3, ele tinha lá que o preço foi 30 mil total que foi vendido. Foram 15 unidades a 2 mil, né? O segundo preço de custo aí, né, que é o CMV, é calculado na ficha de estoque pelo valor das saídas das 15 unidades. Então, aqui, ó, quando a gente estava aqui analisando aí no dia 12, né, eu até voltei e mostrei para vocês, ó, essas mercadorias foram vendidas, o cliente pagou R$2.000 em cada, certo? É preço de venda. Mas o custo da mercadoria vendida, que é o que a gente está buscando também, né? Nada mais é do que você pegar nessa tabelinha aí, ó, foi os 15 vezes R$1.000, 15 mil reais. É o CMV, certo? É mais tranquilo, né? Por que eu estou focando nisso? Porque eu já vi aluno perder questão da prova aquela prova que vale mais, que é escrita, né? Porque utilizou o preço de venda, certo? Pedia para montar isso daí, botava um texto, pedia para montar a tabelinha e utilizou o preço de venda. E aí se deu mal porque errou a questão toda. Tá? Aqui é o preço de custo da mercadoria. Também é necessário a gente dar uma atenção à operação que vai gerar o lançamento contábil na venda, né? Porque vai acabar gerando aí dois lançamentos. O primeiro é relacionado ao lançamento da receita da venda, que você vai fazer pelo valor de 30 mil, que foi o que você arrecadou com a venda, né? Que vai ser um lançamento, então, a débito no caixa, certo? E o segundo lançamento é relacionado à baixa do estoque, que você entregou as mercadorias, saíram da sua loja, né? E aí também, nesse momento, fazer o reconhecimento do custo das vendas. Então, esse lançamento é feito pelo preço de custo, a débito lá na conta CMV e também a crédito na conta estoque, né? Porque vai sair do estoque. No caso, quando você for lançar na CMV, você não vai lançar os 30 mil que você vendeu, você vai lançar os 15 mil que foi o custo. Então, fica ligado aí nessa questão. Custo e CMV. CMV e custo é a mesma coisa, né? E receita de vendas. Sim, aí por esse sistema de inventário permanente, a gente já tem lá o CMV calculado, né?
e contabilizar de forma instantânea. Toda vida que está saindo, você já está calculando qual é o CMV, né? Vai precisar apenas calcular aí o seu RCV e o resultado final. E aí você vai poder elaborar suas demonstrações contábeis, né? O balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Isso era a PEPS. Então, o básico da PEPS é a gente compreender o primeiro que entra, o primeiro que sai, como monta aquela fichinha, certo? E a diferenciação de preço de venda, o valor gerado aí com receita de venda e custo da mercadoria, certo? Agora, a UEPS. A UEPS é último que entra, é o último que sai. Aqui ele avalia o estoque final pelas aquisições mais antigas e considera o custo pelas aquisições mais recentes. Então, ele é o oposto do PEPS. Tá bom? Último que entra, primeiro que sai. Novamente, uma relação com a questão da inflação, né? Se for num país inflacionário, o estoque final, que é avaliado pelas aquisições mais antigas, ele vai ficar subavaliado, porque esse valor já mudou muito, né? Enquanto que o seu CMV, que é feito pelas aquisições mais recentes, ele vai ter um valor mais atualizado, certo? Que foi mais recente. O mesmo exemplo, tá, gente? Eu não vou nem me parar muito aqui, é o mesmo exemplo, a mesma empresa, os mesmos dados, os mesmos dias, aconteceu a mesma coisa, os mesmos valores, certo? Vamos, então, para a fichinha da UEPS. Pronto. Essa aí é a fichinha da UEPS. Veja que agora a setinha está para cima. O UEPS é último que entra, primeiro que sai. Então, a gente já viu que primeiro entraram 20 unidades a R$1.000. Depois entraram 10 a 1.300. A gente já falei bastante. Aí, no outro exemplo, do PEPS, né? No dia 12/3, não foram vendidas 15 unidades? Vocês lembram, então, que ele tirou as 15 unidades a R$1.000, que era a primeira, né? Que entrou? Agora, veja como aqui está diferente. Agora, aqui nós vamos ter 10 a R$1.300, porque o último que entra, qual foi o último que entrou aqui, gente? Entre o dia 5 e o dia 9. No dia 5 entrou 20 a R$1.000. No dia 9 entrou 10 a 1.300. Então, o último que entra, né? Primeiro que sai. Então, eu já vou jogar fora aqui esses 10. Então, contabilizo que aquelas 15 unidades vendidas tiveram aí um custo, né? De 10 vezes 1.300 e 5 vezes R$1.000. Certo? Então, primeiro você usou do último que entrou, quando zerou o saldo dele, você pegou do primeiro que tinha entrado, anterior a ele. Tá? E aí você fez o cálculo do seu custo. Pronto, seu custo de mercadoria vendida foi esse. Você teve uma receita de 30.000, mas o seu custo foi de R$18.000. Lembra que lá no outro estava dando 15? Né? Então, aí a setinha para cima. Então, a cada venda abaixa na ficha de estoques, novamente vista lá pela coluna das saídas, iniciando pelos custos mais recentes, seguindo abaixo aí, pela orientação das setas, orientando, então, a venda pelos custos de baixo para cima. É importante destacar aqui que nas vendas, né, existem, novamente, dois preços, preço de custo e o preço de venda, tá? São duas coisas diferentes que têm valores diferentes. Ele vai falar também, novamente, sobre o lançamento contábil, né? Que a receita, um você vai lançar lá em receita de venda, o outro você vai dar baixa no estoque, né? Que é o CMV. E aí você apura o saldo de cada conta, você apura o resultado, depois você vai ter aí o resultado final e vai conseguir fazer o seu balanço patrimonial, a sua demonstração de resultado.
Esse aqui é muito fácil. Ficou alguma dúvida sobre o EPS? Depois a gente vai ter um comparativo para ver qual é o melhor, tá? Vocês estão calados? Estão entendendo? Estou assumindo que vocês estão entendendo. Por último, a gente tem a média ponderada móvel. O método média ponderada móvel, MPM, né? Ele tem busca aí avaliar o seu estoque final, que chama de F, com relação aos custos das mercadorias vendidas pela média entre as primeiras e as últimas aquisições. Nesse método, em economia inflacionária, tanto o estoque final quanto o CMV, eles vão ser avaliados pelo preço médio ponderado. Tá? Então, média. Está acostumado com a média ponderada, né? Mesmo exemplo, mesma situação. Vamos ver aqui agora, ó. Vê que, primeira coisa, a gente não está vendo nenhuma setinha subindo nem descendo, né? Os lançamentos foram feitos os mesmos. A diferença é, quando ele vai calcular o custo daquelas 15 unidades vendidas, no primeiro exemplo, no PEPS, a gente viu que ele considerou 15 unidades de R$1.000 cada. Na UEPS, nós vimos que ele considerou 10 unidades a 1.300 e 5 a R$1.000. Agora ele vai fazer pela média, tá? Então, ele pega os valores que já tem lá e vai calcular a média ponderada. No caso aqui, deu R$1.100. Então, R$1.100 é o custo, vezes 15, né? São aí 16.500. Então, foram vendidos R$30.000 em motores, dos quais R$16.500 representam aí o custo da mercadoria vendida, calculado aqui pela média ponderada. Na média ponderada móvel, né, a gente destaca que o saldo final ele vai ser composto por um cálculo. Encontra o custo médio de cada unidade adquirida, né? Dando o exemplo lá, né, da questão do exemplo que tinha lá da venda do dia 15, né? Foram adicionados aí. Novamente, né, gente, para não esquecer, existem aí dois preços. Preço de custo, CMV, e preço de venda, que é receita de venda da empresa. Novamente aqui, a questão de onde vai ser lançado cada um, né? Eu trouxe isso daqui porque especificado para cada exemplo. E aí, na hora que vocês estiverem fazendo exercício, se tiver dúvida, é importante vocês terem aí, né? Esqueceu. Quando eu estou falando aqui, tá todo mundo entendendo, né? Aí, na hora que vai fazer o exercício, esquece. Então, boto aqui, repito, para que fixe mesmo na cabeça. Aí, novamente, você vai conseguir fazer a apuração do seu resultado, né? Com o saldo lá das contas. Vai conseguir fechar aí o seu balanço patrimonial, a sua demonstração do resultado. Aí ele está dizendo aqui, no estudo desenvolvido anteriormente, né, para os 3 apresentados métodos, as vendas elas totalizaram R$51.000. Agora a gente vai fazer uma comparação, né, comparando aí os resultados obtidos em cada um deles. Ó, agora nós temos aqui uma demonstração do resultado do exercício. Para quê? Para saber qual é o que vai trazer maior lucro, né? Opa, qual é o melhor para eu utilizar? Mas eu entendi, esse é assim, esse é assado. E qual eu vou utilizar? Então, a gente tem uma situação idêntica, né? Ou seja, mesmo valor de vendas, que foi de R$51.000. Agora, analisando o estoque pelos 3 tipos, certo? Na PEPS, nós vamos ter um custo de mercadoria vendida desses R$51.000, R$27.800. O que sobra aí um lucro bruto de R$23.000. Na UEPS, nós já vamos ter uma CMV agora de R$34.100.
o que já lhe dá um lucro aí de 16.900. E pela média, você vai ter um CMV de 30.600, que vai lhe dar aí, então, um lucro bruto de 20.400, né? Aparentemente, a UEPS está ganhando, assim, na lógica você teria um custo menor, né? Com a utilização da PEPS, nós estaremos aí dando baixa nas vendas pelos custos da primeira 500 de estoque. Então, o valor do estoque ele está sempre avaliado pelas últimas compras, mais próximo do valor real, né? No caso dessa economia inflacionária, né? Vai ter o CMV vai ter um custo menor e, por isso, também o resultado vai ser menor. Com a UEPS, né? A gente tem uma CMV mais atualizada, o valor dos estoques, por outro lado, né, lá no balanço, ele vai estar sendo calculado com um valor mais antigo, desatualizado, né? E com a UEPS a gente tem o pior resultado. Porém, em uma economia de alta de preços, né, é o melhor método a ser utilizado, porque ele vai comparar as receitas de vendas com o custo mais próximo do que é realmente praticado pelo mercado. Mas cabe destacar que a legislação brasileira, ela não permite que as empresas usem o UEPS para controle aí dos estoques e apuração dos custos, exatamente porque ele traz o conceito de lucro menor, né, gente? E a gente sabe que o governo, né, vai ganhar aí em cima do seu lucro. Então, se o seu lucro for menor, né, não é bom para eles, então não é permitido. Então, como a maioria das empresas tem a tributação do imposto de renda a partir do seu lucro contábil, quanto menor o lucro, menor o imposto, razão, então, pela qual não é utilizado a UEPS. É importante destacar que, contabilmente, a adoção do método UEPS, ela é permitida, né? Não, mas eu quero usar aqui dentro da minha empresa para fazer os meus controles e tudo mais. Não vai estar aí infringindo nenhum princípio contábil. Vai ter apenas que fazer uma adaptação, né, na hora que você for fazer a sua demonstração de resultado, para daí que validar ali a base de cálculo do seu pagamento de imposto de renda, né? Então, se você quiser utilizar internamente e tudo mais, ok. Mas, para fins de resultado, para aplicação de imposto de renda, não pode. Dentro desse aspecto aí, os empresários brasileiros, praticamente, eles acabam optando pelo método da média, influenciados aí pela questão da inflação, certo? Então, o preço médio, ele traz vantagens temporárias aí de ordem fiscal, porque os estoques, eles ficam menos valorizados que o método PEPS, né? A gente viu que entre os dois, né, fica aí mais tranquilo. E em função de oferecer um lucro menor a ser tributado aí pelo imposto de renda, o fisco permite apenas, então, o PEPS ou a média. E para fins gerenciais, vocês podem usar o UEPS. E com isso, a gente encerra contabilidade geral, né? Como é que vocês encaram aí a disciplina?